e vamos refletir um pouquinho nesta noite sobre as dificuldades para entrar no reino. Então vamos ficar bem atentos, bem concentrados, para que o Pai, então, pelo seu Espírito, haja de uma forma livre em nossos corações e em nossas mentes. Atos 14, 22, a palavra diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nessa parte B desse versículo. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque Tu és grande, Tu és santo, e Tu nos fez Teus filhos, porque Tu abriste o nosso entendimento, revelaste, Pai, toda a verdade do Evangelho maravilhoso da graça, que mostra para que nós então tenhamos uma profunda experiência de regeneração, quando o Senhor enviou este mundo em carne a pessoa do Senhor Jesus, para que Ele cumprisse os mandamentos, a lei e os profetas, e fosse até o Calvário para nos libertar do nosso pecado, nos libertar de nós mesmos. E ali na cruz, Pai, Ele fez uma obra tão perfeita, nos atraindo a si, crucificando-nos juntamente com Ele. Ali nós sabemos pela Tua palavra que o nosso homem velho foi junto com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não venhamos a servir mais o pecado como escravo. Graças, Senhor, porque isso está escrito, que aquele que está morto, justificado está do pecado. Obrigado por abrir os nossos olhos e crer nessa verdade. Também, Pai, Te louvamos porque ao terceiro dia, juntamente com Cristo, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças Te damos por essa obra tão completa, tão plena. E agora, Pai, nos mostre aquilo que Tu tens como uma porção para nós nessa noite. A nossa profunda expectativa é ouvir a Tua voz. Ministre aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse é um texto que nós o conhecemos de cor, mas em realidade espiritual, muitos ainda não têm experimentado essas realidades. Por causa do pecado que entrou no mundo, houve uma queda, vamos dizer assim, uma degradação de todas as coisas. Desde que o pecado entrou no mundo, toda a criação de Deus, ela geme e suporta dores até agora. Neste meio da criação do Pai, nós estamos inseridos também. Deus foi aquele que nos criou. Aquele que nos viu a nossa forma informe. Quando nós não éramos formados, Ele já nos contemplava. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já nos contemplava, Ele já nos via pela sua onisciência. Sabia que nós iríamos crer nele. Sabia desta reunião nessa noite, sabia quantas pessoas estariam aqui e sabia que essa palavra que é preparada para Ele, para os nossos corações, para a nossa edificação. Queridos, este versículo aqui que o apóstolo Paulo, então, ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo, que a gente vai ver algo aqui bastante interessante sobre essa questão da tribulação, do sofrimento e da dor. Puxa vida, mas você não fala outra coisa a não ser sofrimento, tribulação e dor? Mas é uma coisa muito interessante, irmãos. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que toda a criação geme e suporta dores até agora, todo homem, toda mulher
que nasce neste mundo já nasce com a natureza pecaminosa. Ele não consegue cumprir absolutamente nada. Não consegue cumprir as Escrituras, não consegue cumprir a lei, porque Isaías 48:8 vai dizer que todo ser humano já é transgressor desde o ventre materno. E quando nasce o transgressor, ele não vai fazer outra coisa a não ser transgredir. Ele vai pisar em cima dos mandamentos do Senhor, da sua palavra, porque é transgressor. Mas quando nós ouvimos o Evangelho da Graça, nós sabemos que este transgressor, Cristo já deu um fim nele lá na cruz do Calvário. Nós nascemos neste mundo filhos da desobediência. Adão, Romanos 5, assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Também pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então, Cristo, quando Ele vem habitar dentro de nós, quando cremos no fato consumado do Calvário, aquilo que Ele fez por cada um de nós individualmente, para que nós fôssemos inseridos dentro do corpo de Cristo, a vida da igreja, Ele veio morar dentro de nós. Mas este mundo ainda continua trazendo as suas tribulações, as suas aflições, as suas dores. Mas tem um detalhe muito interessante, irmãos. Jesus, Ele não diz que neste mundo nós teríamos uma vida boa. Ele diz que no mundo tereis aflições. Mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Agora, essas tribulações que vêm para o ímpio e para o Filho de Deus, quando vêm para o ímpio, ele fica totalmente desesperado. Ele não encontra uma saída, vai procurar subterfúgio em muitas coisas. Droga, bebida, no sexo, etc. O Filho de Deus também, ele não está isento às tribulações, ao sofrimento. Mas é interessante, irmãos, para quem é filho de Deus, Deus transforma todas as tribulações em bênçãos para nós. O que é interessante, a partir do momento que você nasce de novo, tem a vida Zoe, a vida espiritual de Deus no seu interior, todo o sofrimento, todas as tribulações, as circunstâncias, as portas que são fechadas, é Deus de alguma maneira nos moldando. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós vimos hoje pela manhã o texto de Deuteronômio 33:3, que todos os teus santos estão em tuas mãos. Quando nós consideramos e cremos que estamos nas mãos de Deus, o Pai, é para quê que nós estamos nas mãos dEle? Para que Ele então nos molde. Ele começa a nos moldar, usando as circunstâncias exteriores para tratar com a nossa alma interior. Porque o nosso espírito já foi salvo. Nós já somos filhos de Deus em Cristo. E porque vós sois filhos, Gálatas 4:6, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, a nossa alma não tem vontade de orar. Deus, o Pai, habita em nosso espírito, que Ele regenerou, que estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, o nosso espírito, ele foi vivificado pelo Espírito de Cristo, que é vivificador. É o último Adão, diz 1 Coríntios 15:45, o último Adão é espírito vivificador, é espírito que dá vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida. Estão me compreendendo? Porque, irmãos, um cristianismo de ritualismos e de congregar dominicalmente, sem ter vida, é pura religião. É uma obra totalmente enganosa. Quantas pessoas que às vezes foram até batizadas, disseram que aceitaram Jesus, e numa conversa que você tem com elas, elas não têm convicção da sua salvação. Se de fato elas perderem a sua vida, não sabe para onde que vai. Mas elas elas participam da atividade da denominação. Elas são bastante atuantes. Canta no louvor, prega, diáconos, presbíteros, foram nomeados até pastores.
sem contudo não ter uma real experiência de salvação. Agora, irmãos, o que é maravilhoso, quando nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, a gente vai ver aqui um modelo muito interessante. Vamos pegar depois alguns textos do apóstolo Paulo, para verificar como é que Deus colocou as mãos de Deus em Paulo para moldá-lo, porque Paulo, segundo a tradição, alguns historiadores dizem que Paulo, aliás, na época era Saulo, aos 12 anos foi colocado ali nas mãos de Gamaliel, e os pais o deixaram ali. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e os judeus, vocês sabem, eles são bastante disciplinados, eles têm uma disciplina tremenda. Segundo alguns historiadores também, diz que quando um filho judeu alcança a idade de 14 anos, ele já sabe os 10 mandamentos, ele já sabe grande parte ali dos escritos do Pentateuco. É uma disciplina bastante rígida, é imprimido isso a eles, eles têm que fazer. Então eles são um povo muito bem sucedido. Os fariseus eram muito bem sucedidos, perseguia Jesus, era um povo que de fato dominava. Se você fazer uma pesquisa, você vai verificar que nos Estados Unidos, por trás dos grandes empreendimentos, sempre tem um judeu ali trabalhando, fazendo as suas acentuações para o progresso e desenvolvimento do país. É um povo muito disciplinado. Agora, quando o apóstolo Paulo, de fato, ele creu no Senhor, o Senhor começou a desconstruir nele toda a sua vida religiosa. Tanto é que ele vai dizer lá em Filipenses: tudo aquilo que eu conquistei, que eu adquiri, eu tenho como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça que procede da lei, mas a que é mediante a fé, baseada na justiça de Deus, na fé para o conhecer. Muito interessante. Queridos, e nós sabemos que o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,16, ele expressa isso, uma convicção tão grande, dizendo que ele é o modelo para todos aqueles que irão crer nele para a vida eterna. Então, Jesus Cristo para nós não é modelo de vida, e nunca pode ser, porque Jesus Cristo, ele é a nossa vida. Nós não podemos ler as Escrituras e tentar imitar Jesus Cristo exteriormente, não vai mudar em nada, e nós não vamos conseguir imitar a Cristo. Agora, quando você crê que de fato Cristo é a sua vida, ele mora dentro de você, aí sim, ele vai se expressar através de você, ele vai viver a vida cristã, porque nós não conseguimos viver a vida cristã. A vida cristã é ele que vive em nós. Ele disse assim, em João capítulo 6, verso 57, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como que podemos nos alimentar de Cristo? Lendo as Escrituras, tendo comunhão com Ele, conversando com o Pai, através da pessoa do Filho, lendo as Escrituras, porque a palavra de Deus, ela não é qualquer palavra de um livro escrito por qualquer autor. O autor da palavra é o próprio Senhor. Ele é a palavra, Ele é o Logos. Tanto é que Hebreus 4,12 fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vivo porque Cristo é vivo. As palavras que Ele diz para nós são espírito e são vida, porque Ele é a palavra. Então nós comemos, quando nós estamos lendo as Escrituras, estamos como que comendo Cristo, se alimentando de Cristo, não para ter tão somente mero conhecimento bíblico. Muitos vão para as Escrituras para ter um conhecimento da palavra apenas, não para se alimentar da palavra. Quando você tem essa convicção, como Pedro escreveu na sua primeira carta 2,2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através dele você seja dado crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação, mas Pedro já não era salvo, e Pedro está escrevendo para os irmãos de Roma, e os irmãos de Roma são irmãos, mas como assim crescimento para a salvação? Salvação de quê? Salvação da alma. Então,
Deus agora, através das tribulações, que Ele permite e envia para nós, é para que as nossas almas sejam conquistadas. Porque a nossa alma, meus irmãos, ela endurece a serviço, ela não se dobra ao nosso egocentrismo. Cristo é a nossa vida, mas nós temos uma alma, nós somos uma alma. Nós temos uma vontade, temos nossos pensamentos, temos as nossas emoções e tantas outras coisas mais, que são as faculdades da alma. Agora Ele quer conquistar a nossa alma. Quais são os métodos que Deus vai usar para conquistar a nossa alma? Primeiro, Ele apresenta para nós um homem, apóstolo Paulo. Lembra lá em Atos, quando ele disse para Ananias: vai, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo, quando creu, ele começou a ter bastante sofrimento, bastante tribulação. A vida dele foi totalmente moldada a cada dia que passava. Eu sei que não vai dar para a gente ver todos os textos aqui hoje, mas vamos ver alguns, tá bom, irmãos? Agora, queridos, observem aqui, que ele estava dizendo que é para fortalecer a alma dos discípulos, exortando-os. Essa palavra aqui, exortando, no original tem uma raiz que significa encorajando. O Espírito Santo, da mesma forma que ele exorta, ele encoraja, ele consola, ele conforta. Irmãos, agora guarde bem isto aqui: nenhum sofrimento, nenhuma tribulação está além das tuas forças de suportar. Porque Deus, Ele não seria injusto enviar para você uma tribulação que seja além das tuas forças. Ele sabe até onde Ele pode ir junto com você. Não vai ser além das tuas forças. Se um dia você tiver que passar por uma tribulação muito grande, você não iria ou não irá suportar, sabe o que Deus faz? Ele tira você de cena. Isaías 57:1 fala que os justos são arrebatados, arrebatados antes do mal, e são levados antes que venha aquele mal que você não pode suportar. É muito interessante. Então, não tema, meu querido irmão, quando a tribulação vem, lembre-se de uma coisa: é o Pai que te ama tanto, que está moldando a sua vida, está conquistando a sua alma. Estão me compreendendo? Então, sofrimento são mensagens encorajadoras e não desanimadoras. Não podemos perder isso de mente. Porque, irmãos, todo sofrimento, toda tribulação, toda aflição pelo qual passa um filho de Deus, tem a finalidade de nos amadurecer. A gente vai ver a importância de sermos maduros hoje. Porque, como foi na vida do Senhor Jesus Cristo? Ele não está na glória hoje? Está na glória. Mas o que antecedeu a glória? Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 26. Aqui nós temos uma declaração que a cruz, ela antecede a glória. Lucas, capítulo 24, versículo 26. Aqui, irmãos, no caminho de Emaús, Jesus se colocou no meio deles, estava conversando com eles. Aqueles discípulos, eles não compreenderam qual era a missão do Filho de Deus neste mundo. Aí Jesus chamou a atenção deles no versículo 25, porque eles não acreditaram, eles não creram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Agora veja o 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Aqui, irmãos, tem essa frase aqui que nós temos que meditar nela. O que antecede a glória
é uma cruz. Para que nós sejamos amadurecidos, a maneira que Deus vai tratar conosco, e Deus é prático, não é um Deus teórico. Eu fico assim tão, às vezes, triste quando eu vejo alguns cristãos, quando estão passando por uma tribulação, sabe o que eles dizem? Ah, Senhor, eu repreendo esse sofrimento em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Querido, isso é uma atitude extremamente errada. A palavra fala lá em Provérbios 3:6, que é para a gente reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que Ele endireite as nossas veredas. Se Ele vai endireitar, Ele vai usar o sofrimento, porque as nossas veredas muitas vezes estão tortas. Então, queridos, nada, guarde bem isso aqui, não esqueça, por favor, nada acontece na sua vida por acaso. Seja coisas boas, sejam coisas ruins, e fique muito atento quando acontecem coisas ruins na sua vida. É Deus tratando com você, é Deus te disciplinando para algo muito melhor. Isso é interessante, irmãos, porque para o Senhor Jesus entrar na glória, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória. Para Ele entrar na glória, teve que padecer, teve que morrer. Ele foi cuspido, foi ultrajado, maltratado, arrancaram pedaços das barbas de Cristo, do Senhor Jesus. Ele padeceu muito, irmãos, na mão dos pecadores. E tudo por amor a mim e a você. Mas Ele entrou na glória depois. E aí Jesus, no verso 27, Ele diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele mostrou para aqueles 2 discípulos tudo que constava a respeito dele, naquilo que concerne a sofrimento e aquilo que ele iria enfrentar no Calvário. Mostrou para ele, os profetas disseram isso de uma forma tão clara. Irmãos, muitas vezes nós dizemos o seguinte: olha, principalmente quando o irmão ou a irmã está numa grande dificuldade, parece que nós somos tão espirituais, né? Olha, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do teu sofrimento. É tão fácil para aquele que não está passando por aquele sofrimento dizer essa palavra, mostrando que ele é tão espiritual. Mas, irmãos, e quando o sofrimento chega na nossa vida, qual é a nossa atitude com relação a ele? Porque, queridos, todas as coisas, e de fato, Ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, quando nós estivermos em alguma tribulação, em qualquer aflição, qualquer sofrimento ou dor, não se esqueça que é para o teu próprio bem. Vou deixar para vocês aqui um exemplo muito interessante de que Tiago, o meio-irmão do Senhor, Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus Cristo por parte de mãe, não por pai, porque Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas Tiago, sabe como é que ele começa a sua epístola? Tiago 1, versículo 2: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, não por uma, mas por várias provações. Por que ele disse isso? E ali ele continua dizendo algo interessante. Vamos abrir lá, irmãos, nesse texto? Tiago 1, vamos ler aqui esses 3 versículos. Olha que interessante, ele diz assim: meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Aqui você tem que descobrir qual é o motivo da alegria. Irmãos, tribulações não é motivo para alegria para ninguém, mas parece que Deus, Ele é louco, não é? Como que pode dizer dessa maneira aqui?
A tribulação deve ser o motivo da minha alegria? Sim, porque Deus está com as suas mãos sobre a sua vida, moldando a sua vida, não melhorando a sua vida, mas moldando o seu caráter, formando o caráter do Filho no seu interior. Agora, olha o versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Ora, a paciência ou a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, teleios. A palavra perfeita aqui no grego é teleio, significa maduros. Para que sejais maduros e íntegros, em nada deficientes. Então, a perseverança, mas que perseverança que é essa? Na tribulação. Porque quando vem uma tribulação, normalmente a nossa tendência não é xingar, gritar, murmurar, ai, Deus se esqueceu de mim. Muito pelo contrário, Ele está com as mãos dele na sua vida, te moldando. Então, uma das características do Filho de Deus é a perseverança, porque a perseverança deve ter ação completa. Porque quando nós entramos na tribulação, é como um avião, quando entra numa turbulência, parece que nunca vai acabar, né? Você está lá em cima, meu Deus, tem misericórdia. Mas aí passa. Esse tempo atrás eu vim de Fortaleza até lá em Confins, na cabine do avião, conversando com o piloto. Ele disse assim para mim: é que o povo, os passageiros, eles não têm noção, mas as turbulências não têm nenhum perigo. Porque o avião, nós estamos a 890 por hora. Quando nós entramos numa turbulência e lá em cima, a partir de 1000 metros, o ar começa a ser rarefeito, começa a ser condensado, e o avião corta tudo aquilo a 12.000 metros de altura. Então, o que é uma tribulação? O que é uma turbulência para aquele avião? Nenhuma. Só que quando chacoalha, o pessoal, eles estão com os pés ali, não é no chão, embaixo tem nuvens, e a pessoa fica meia como que com medo. O medo é muito natural quando nós passamos por algum perigo, né? Mas ele diz o seguinte: olha, não tem perigo. Mas é verdade, porque quando o avião está subindo, pega um vento aí de 300 por hora, para o avião não é nada, embora ele vai chacoalhar, mas não vai ter perigo, porque lá em cima 1000 por hora, o ar rarefeito ainda, ele cruza tudo aquilo. Então, o que é um vento de 300 por hora? Embora se aqui na nossa cidade tivesse um vento de 300 por hora, as casas seriam todas elas destelhadas, né? 100 por hora, um vento aí já faz um grande estrago. Então nós, talvez por nós não conhecermos, nós ficamos assustados, com medo. Mas queridos, o Deus, o Pai que é o Todo-Poderoso, Ele habita em nós, Ele está em nós. E a palavra fala em 1 João 3, que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele está conosco, Ele está em nós. Então, quando você entrar por uma tribulação, um sofrimento, queridos, não fique no lugar de vítima, ai tadinho de mim, com autocomiseração. Saiba que é Deus, o Pai, trabalhando na sua vida, e é para o teu próprio bem, para fazer de você uma pessoa cada vez mais santa, uma pessoa mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Então Ele tem que usar o sofrimento. Então ela tem que ter uma ação completa, porque aqui no versículo 4 fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. O Filho de Deus em Cristo Jesus, o que passou pela cruz, ele vai perseverar na tribulação. O que não é filho de Deus, que é religioso, ele vai desanimar, ele vai voltar para trás, não vai ter uma ação completa. Está me compreendendo? Porque ele não tem nenhum recurso espiritual no seu interior para passar por aquela tribulação. Estão me compreendendo? Então, queridos, olha aqui um modelo interessante, para quem gosta de ler o Antigo Testamento, aí em Tiago, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha no versículo 10. Tiago 5, verso 10. Aqui, algo nos chama muito a nossa atenção também. Ele diz assim, olha, primeiro ele está tratando aqui da volta de Cristo,
No versículo 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Irmãos, como que nós vamos ser pacientes? O que produz em nós paciência? Lembra lá de Romanos 5, versículo 4 e 5? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança. A tribulação é ou não é uma bênção? Então ela produz paciência. Então, quando uma pessoa, ela passou pela tribulação, foi perseverante, a tribulação teve uma ação completa na vida dela, ela foi amadurecida, ela ganhou uma experiência. Então aqui, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aí ele diz aqui algo muito interessante: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Ele está dizendo aqui, Jesus está com a mão na maçaneta. Ele está pronto para voltar, irmãos. Em breve Cristo vai voltar. Ele está voltando. Ele está às portas. E agora aqui no versículo 10 ele continua dizendo: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Muito bem. Aqui, aqueles profetas que falaram em nome do Senhor, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, afligidos e mortos. Mas nunca era por acaso. Muitos dos profetas, muitos dos filhos de Deus do passado, eles eram uma figura de Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, no sofrimento, para que ele tenha uma ação completa, é necessário sermos perseverantes. Quantas pessoas já me disseram que não seriam capazes de suportar tais coisas? Eu não tenho capacidade para determinada coisa. Mas aí, nós orávamos com aquela pessoa, ou apontava para elas alguns caminhos, depois elas diziam assim: olha, sabe que Deus sussurrou nos meus ouvidos, você não é capaz. É verdade, nós não temos capacidade, mas eu sou contigo e eu te capacito e eu te ajudo. Lembra daquele texto de Isaías 41, versículo 13? Abram lá, eu quero que os irmãos acompanhem comigo essa leitura aqui. Isaías 41, versículo 13. Veja aqui quem é que vai nos capacitar, irmãos. Esse texto é um texto tão maravilhoso para que nós então possamos olhar para ele e descansar na suficiência daquele que nos ajuda. Diz assim, Isaías 41, versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Esse eu te ajudo está dizendo, eu vou te capacitar, eu vou segurar na tua mão e você, junto comigo, vai vencer. Queridos, Cristo venceu todas as coisas, nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Então, louvado seja o Senhor pelas tribulações. Tribulação na nossa vida é uma bênção, irmãos. As grandes bênçãos de Deus chegam até nós pelas tribulações. É um tempo que a gente parece que nunca vai sair do deserto, mas vai sim. Ela tem um tempo, ela tem um período de tempo para nos moldar. Então ela vai tirando aquelas escórias da nossa alma. Você vai ficando uma alma mais generosa, mais bonita, uma alma mais santificada pelo Senhor. Então Ele está ali amadurecendo a cada dia que passa. Então, queridos, vamos ver aqui alguns exemplos do apóstolo Paulo, que é o modelo para nós,
sobre a questão da salvação da alma também, vamos ver como este irmão foi rejeitado, maltratado, ultrajado, expulso, apanhou. Quão sofrimento o apóstolo Paulo, ele passou nessa vida aqui. No ano de 67, 68, foi um dos anos da nossa era cristã que o apóstolo Paulo mais sofreu, irmãos. Mas sofreu não contra a vontade dele, porque quando Cristo levava Paulo para um determinado lugar, para falar do nome dele, Paulo ali, ele era ultrajado, ele apanhava, era preso, surrado, mas nunca foi contra a vontade de Paulo. E aqueles sofrimentos todos, nunca foi além da capacidade de Paulo. Olha como é que Deus é providente. Deus era com Paulo e Deus providenciou para que o médico Lucas o acompanhasse em todas as suas viagens. Por quê? Porque Paulo era muito machucado, apanhava com vara, estava ali o médico Lucas para assistir Paulo. Quantas vezes ele foi dado como morto, mas estava ali Lucas para cuidar do apóstolo Paulo. Então ele nunca vai nos deixar, irmãos, nunca vai nos desamparar. Sempre ele vai colocar alguém perto de nós para estender o braço, para estender a mão, para nos abraçar, para dizer eu estou contigo. Por que ele está comigo? Porque Deus nele está me ajudando nas horas tão difíceis. Eu quero orar com você, quero passar um tempo com você, e eu quero dizer para você que eu estou orando pela sua vida também, porque não é fácil. Igreja é um ajudando os outros, irmãos. Essa é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, não essas igrejas que têm doutrina, regra, tem um monte de coisa, mas não tem amor, não tem vida. O irmão está na tribulação porque ele não tem fé. Que situação mais triste é essa? Que absurdo é esse, irmãos? O apóstolo Paulo, a exemplo de Paulo, um detalhe importante: nós só iremos sair ou passar pelas tribulações vitoriosos quando de fato nós venhamos a reconhecer que nós somos fracos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Veja aqui que preciosa experiência do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 11, versículo 30 até o 33. Aqui começa um parágrafo aqui no versículo 30. 2 Coríntios capítulo 11, verso 30. Olha que Paulo disse aqui: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Qual que era a glória de Paulo? Nas suas fraquezas. Fraquezas aqui no original você vai perceber que é uma fraqueza quase como que extrema. Era uma alma que não conseguia, embora Paulo conseguia realizar muitas coisas, mas ele não conseguia porque ele se via fraco no Senhor, para que o Senhor pudesse ser a força dele então, né? Então ele se gloriava na sua fraqueza. Agora, olha o 31. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Olha aqui o versículo 32. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Então, queridos, por que Paulo foi livre aqui das mãos lá do rei? Porque ele era fraco e vivia uma vida de dependência no Senhor. Quando eu sei que tem muitas coisas que eu tenho capacidade de fazer, mas eu estou nessa escola do aprendizado a depender do Senhor. Senhor, eu posso fazer aquilo, mas eu quero que Tu me habilitas. Eu quero saber também se é da Tua vontade que eu devo fazer aquilo. Isso eu posso, mas eu sou fraco nele. E quando nós somos fracos nele, Ele vai exercer todo o seu poder em nós. Quer ver? Olha o capítulo 12, versículo 10. Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, verso 10. Olha que interessante aqui.
pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmão, isso aqui parece um absurdo, né? Mas somente um crucificado com Cristo tem a capacidade de dizer isso. Sentir prazer nas fraquezas? Sentir prazer nas injúrias? Sentir prazer nas necessidades? Sentir prazer nas perseguições? Sentir prazer nas angústias por amor de Cristo? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está vendo, irmão? Parece uma loucura, né? Cristianismo é uma loucura. A mensagem do Evangelho que salva, 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o poder de Deus só vai atuar na nossa impossibilidade, só vai atuar na nossa fraqueza, quando eu não posso, porque a minha alma está subjugada à cruz. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, então eu não posso, sou fraco nele, mas Cristo vive em mim. Agora é o Todo-Poderoso agindo, atuando, operando através de mim. Ele vai desenvolver tudo, mas com a minha permissão, porque Deus não vai arrombar o nosso coração. Ele não vai fazer nada se você não permitir. Então a nossa alma tem que estar na cruz. Gálatas 5,24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne, ali é a alma, com as suas paixões e concupiscência. Estão me compreendendo, irmãos? Crucificaram, estão ali na cruz. Agora, os que desprezam a palavra do Senhor, os que rejeitam a palavra de Deus, eles mesmos estão se julgando indignos para a salvação da vida eterna. São pessoas assim. Olha, a Bíblia, ela aponta um caminho da salvação, que é o Evangelho da graça. Você tem que conhecer o Evangelho para poder crer. Não, nós já temos uma doutrina, nós temos na nossa comunidade uma forma diferente de crer no Senhor. Não existe, irmãos. Paulo fala assim que é para todos nós pensar a mesma coisa. Por que hoje em dia uma comunidade prega de um jeito, de outro, e todo mundo acha que está certo? Nós não estamos aqui afiançando a nós mesmos como os melhores, mas nosso compromisso é com Cristo e a obra consumada no Calvário. Não tem outra mensagem. Agora, por que tem muitas religiões? Porque cada um levantou um conceito religioso na sua mente e achou que é assim. Vem de fora as mensagens, eles pegam, tem que seguir aquelas regras, começa a pregar e o povo acha que é salvo. E na realidade não é. Porque nunca creu de fato, como está escrito, porque Paulo fala, se nós não crermos como está escrito, a nossa crença é vã. Jesus, ele disse lá em João 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é como eu penso, não é como eu acho que é. Paulo, ele diz que no mundo existem muitas vozes. Ah, Deus me revelou, tive uma visão que Deus falou comigo. Queridos, cuidado com isso. Deus nos fala pela sua palavra. Quer ouvir o falar de Deus? Abra as Escrituras, você vai ter o falar de Deus. Como que nós vamos identificar a voz dele? João 10, 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O Senhor conhece os seus, e você sabe se você creu ou se você não creu. Se você não creu, clame a misericórdia dele. Senhor, revele a sua graça, para que mediante a graça eu possa crer no Senhor Jesus Cristo, porque senão, irmão, senão, meu amigo, o dia que seu coração parar de bater, você descer para a sepultura, sabe o que te espera? Horror e vergonha eternos. Mas se você está em Cristo, se você é um filho de Deus, Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo
te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 2. Agora, muitos se tornam, eles não creem na palavra, não recebem a palavra, então eles se tornam por eles mesmos indignos da salvação. Abra aqui comigo em Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 44. Atos 13, a partir do verso 44. Aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo foi pregar ali em Antioquia, que ele também foi expulso de lá, no outro sábado as pessoas pediram para que ele voltasse lá e pregasse as mesmas palavras. Se você ler todo o contexto aqui, você vai perceber que Paulo pregava Cristo e a cruz. Não era outra mensagem. Não tem outra mensagem para salvar o pecador. E aí ele diz assim, no versículo 44, do capítulo 13: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, que eram os religiosos da época, que eram os doutores, que eram os mestres, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Está vendo? Sempre vai ter oposição. Já teve, irmãos, pessoas que frequentam aqui, e tira essa ideia da cabeça, quando se prega a palavra não vai ter multidão de pessoas, é um pingo de gente, não tem mais o pequenino rebanho. Olha, você pode ir para qualquer comunidade, menos naquela comunidade lá. Lá eles só falam de Cristo e a cruz. Lá eles só pregam a Bíblia. Irmãos, tem mais outro assunto a ser pregado? Ah, tem que ter uns ritualismos. Não, irmão. Se Cristo e a sua palavra não for suficiente para alcançar o pecador, o que mais vai alcançar o pecador? Mais nada. Então eles contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados ou ordenados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então Paulo e Barnabé foram expulsos de Antioquia. Por quê? Porque pregaram a palavra do Senhor. E hoje não é diferente, irmãos. E hoje não é diferente. Você começa a pregar a palavra, começa a viver a vida cristã adequada, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado. Isso significa que o teu cristianismo está funcionando maravilhosamente bem. Então o que vemos hoje é muito ruído, é muito barulho, é muito blá blá blá. Infelizmente não há nenhum crescimento. Estão rejeitando as grandes bênçãos que Deus tem para eles, que é tribulação, que é sofrimento, porque importa-nos entrar no reino através de muitas tribulações, né? Queridos, é igual o crescimento de uma semente. Você já parou para pensar como é que cresce uma semente? Ela faz algum som? Uma semente, ela, quando é lançada na terra de uma árvore, ela cresce sem som, sem nenhum ruído. Quando você derruba uma árvore grande, ela faz um barulho, um ruído tremendo. Você escuta aquele barulho, aquele ruidão, caiu uma árvore. Mas o crescimento é silenciosamente. Então nós temos que crescer silenciosamente, sem nenhum ruído, né? Não mostrando para os outros aí que nós somos tão espirituais. Se eles lá fora não veem em nós a pessoa de Cristo, o que eles estão vendo em nós, irmãos? Religião, pessoas cheias de conhecimento bíblico, mas sem nenhuma realidade espiritual.
Então, irmão, qual é a finalidade da tribulação? Por que o sofrimento? É para nos aperfeiçoar, nos amadurecer também. Agora, irmão, imagina onde vai comparecer o ímpio. Abra comigo, por favor, no 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. Aqui nós temos uma declaração bastante contundente, fundamental para as nossas vidas. 1 Pedro 4, versículo 18. Diz assim a palavra. Olha que interessante aqui, irmãos. Aqui Pedro chega ao final da sua carta, ele só falou de tribulação, só falou de sofrimento, mas chega no versículo 18, ele diz assim, 1 Pedro 4,18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, justo é salvo? Mas o justo já não foi justificado, já não crê na sua morte, ressurreição com Cristo? Mas justo tem que ser salvo do que, irmão? Na sua alma. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Quem que é este ímpio aqui, irmão? Quem? Não, esse não é o pecador. Este ímpio aqui é aquele que pertence a alguma igreja evangélica, mas que nunca creu. Porque depois ele fala, sim, o pecador também. O ímpio, sim, o pecador. Percebe? Porque, queridos, eu conheço pessoas que, vocês estão vendo aqui que ficou 10 anos numa igreja, pregava a Bíblia, nossa, era uma bênção, segundo algumas pessoas diziam, né? Mas nunca tinha nascido de novo. Depois de 10 anos evangélico, que eu vim a crer, que eu fui atraído em Cristo, crucificado, morto e ressurreto junto com Cristo, ganhei uma experiência real com Ele. Irmãos, deixa eu concluir dizendo aqui, vou citar mais 2 versículos. Por favor, preste bem atenção. Deus, Ele é sério, a palavra dele é muito séria, e a Bíblia diz, ela tem 3 linhas teológicas sobre a questão do arrebatamento. Tem o arrebatamento pré-tribulacionista, tem a mid-tribulação, que é 3 anos de tribulação, você vai ser arrebatado, e depois que passar a grande tribulação, aí você vai ser arrebatado, que vai Cristo voltar. Queridos, por que o sofrimento? Por que a tribulação? Primeiro, para nos amadurecer. Mas para que nós temos que ser amadurecidos? Para nós ganharmos a ressurreição superior. Vamos ler 2 textos, nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, verso 35. Isso aqui é a galeria dos heróis da fé. Vale a pena você ler depois na sua casa esse capítulo 11 inteirinho. Aqui, irmãos, Hebreus 11, 35, a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz assim, Hebreus 11, verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, que tribulação, irmãos, não aceitando o seu resgate, é o propósito. Por que eles não aceitaram o seu resgate? Eles foram torturados, não negaram o Senhor. Agora, para obterem superior ressurreição. Queridos, que superior ressurreição que é essa? Ninguém vai participar da primeira ressurreição, porque vai ter 2 ressurreições. Estamos lendo a Bíblia. E na primeira ressurreição, só vai subir os teleios, vai subir os maduros, aqueles que teve Cristo formado em seu interior. Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, e nós vamos encerrar. Apocalipse capítulo 20, o verso de número 6. Essa aqui é a superior ressurreição. Olha que interessante. Ele trata aqui dos restantes dos mortos que não reviveram até completar os 1000 anos.
E agora aqui no versículo 6 ele diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, queridos irmãos, saiba de uma coisa: não rejeite a tribulação. Se ela veio, seja bem-vinda, ela não vai ficar para sempre, até Deus fazer o trabalho dele na sua vida, aí você vai estar sendo amadurecido, aperfeiçoado pelo Senhor. Esse é o caminho da cruz. A obra na cruz trata da libertação do pecado. O caminho da cruz, salvação da nossa alma. E graças ao Senhor, aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Talvez, se você for um filho negligente, aqueles que amadureceram você vai ficar. Talvez você enfrente aí 3 anos e meio da grande tribulação. Talvez você pode ser naquela época, aqui Apocalipse fala, muitos serão decapitados. Você não poderá negar o Senhor. Se você negar, você vai passar pela grande tribulação. Você vai ser livre, mas depois Deus vai trazer uma grande tribulação pela qual todo mundo vai passar. Você vai estar no meio. Agora você imagina, irmãos, esse tempo é um tempo de preparo. Ele está nos preparando para que então nós sejamos filhos maduros, participar da primeira ressurreição, onde a segunda morte não tem autoridade sobre esses irmãos. Porque Deus já está julgando a sua igreja. Começa por nós. Tribulação, sofrimento, dor, nos moldando. Então temos que responder a Ele, não sermos murmurantes, mas se você ficar, imagina, você com uma faca na garganta, se você ficar, a igreja, os maduros subiram, você ficou, você creu, você é filho de Deus, mas você ficou, para ser aperfeiçoado, e de repente você tem que confessar o Senhor, se você não confessar, você vai ser decapitado, e daí? Será que você confessaria o Senhor Jesus com uma faca na sua garganta? Sim ou não? Pensa, irmãos, e peça a luz diante do Senhor. Vá para o seu quarto, fala: Senhor, me mostra o que tu desejas fazer comigo. Eu quero ser um filho maduro, parecido com o teu amado filho. Então trabalhe em mim, Senhor, trabalhe em mim. Eu quero ser aperfeiçoado. Eu gosto muito de inverno, de frio. E aqui está bem frio hoje. O frio aqui nas pernas está tremendo. Está torando os dois aqui nas minhas pernas. Mas eu tenho observado que quanto mais forte é o inverno, mais a primavera ela traz aí as suas ricas belezas. Depois do inverno vem logo a primavera, estação das flores. Observem isso, irmãos. Eu tenho observado nesses últimos 5 anos. Quanto mais duro é o inverno, mais bela vai ser a primavera. Quanto mais dura é a tribulação hoje, mais um novo dia na eternidade, brilhante, contemplando o Senhor para todo sempre, vai ser algo maravilhoso na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua maravilhosa palavra. Continue, Pai, falando conosco, nos alimentando com essa verdade. Revela e forma o caráter de teu Filho em nós, Pai. Nós sabemos que iremos enfrentar muitas tribulações e sabemos, ó Pai, que se nós formos perseverantes, nós sairemos dela de uma maneira que venha glorificar o teu nome. Pai Santo, não permita que o nome de Cristo seja em nós envergonhado. Cuida de nós, Pai. Nos abençoe ricamente na pessoa do Filho. Frutifique a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.